Caríssimos alunos e alunas, neste nosso encontro nós iremos tratar sobre as férias. As férias são um direito fundamental assegurado no artigo 7º, inciso 17 da Constituição da República a todo trabalhador urbano e rural, correspondente a um período de descanso anual remunerado com acréscimo de 1/3 do salário normal. Então, as férias se constituem um direito fundamental ao trabalhador, que corresponde a um descanso de 30 dias, de um período de no mínimo 30 dias, que deverá ser remunerado pelo empregador com acréscimo de 1/3. É importante nós frisarmos que, sob a perspectiva de um empregado, não existem férias sem o terço constitucional. A Constituição determina que este período de descanso seja remunerado com o que nós chamamos de um acréscimo de 1/3 do valor normal do salário. Este 1/3 a mais normalmente é destinado para que se dê um conforto financeiro ao empregado durante o seu período de férias. Por se tratar de um direito fundamental previsto na Constituição, não é possível se negociar coletivamente este instituto relacionado às férias, seja para suprimir ou para reduzir a sua incidência. E esta proibição de negociação coletiva sobre as férias está prevista no artigo 611-B, incisos 11 e 12 da CLT. As férias são importantíssimas, como todo descanso previsto na legislação trabalhista, para a concretude do direito à desconexão do empregado. O empregado tem direito de se desconectar do trabalho, no caso dos intervalos intra-jornada, durante a jornada de trabalho, para que ele possa se alimentar e descansar ali, recuperar suas energias gastas durante o dia de trabalho. No caso do intervalo interjornada, entre um dia e outro, para que ele não apenas possa descansar, mas conviver socialmente com seus familiares, com seus amigos e na comunidade. No caso do repouso semanal remunerado, por 24 horas durante a semana. E, finalmente, no caso das férias, por 30 dias. E, é claro, por ser um período maior de descanso, ele acaba favorecendo uma recomposição física e mental muito significativa para o trabalhador. Porque o trabalhador vai ter condições de descansar por um período maior para recuperar suas energias gastas ao longo do ano. Então, há uma importância biológica muito grande. Não à toa, como nós já vimos, as normas relacionadas às férias são consideradas pela doutrina de jurisprudência de segurança e saúde do trabalho, razão porque não é possível haver flexibilização em relação a elas, exceto naquilo que já está expressamente previsto pela própria legislação. Então, as férias são um direito irrenunciável, com pouquíssimo espaço para a flexibilização. A flexibilização que existe é aquela que é permitida pela própria legislação, relacionada ao fracionamento, à venda de 10 dias de férias, institutos que nós iremos ver a seguir. Além da importância biológica, as férias têm uma importância social muito grande, porque promovem com muito mais intensidade momentos de lazer. Muitos trabalhadores se aproveitam das férias para viajar. Alguns aproveitam as férias para uma convivência familiar mais significativa, para se distrair, para práticas de entretenimento, enfim. Todas as atividades empregadas férias também têm uma importância econômica, porque ela faz turismo e são dependentes
né, desses períodos que são considerados como períodos mais nobres de férias das pessoas, janeiro, dezembro, fevereiro, né, julho, especialmente em que os alunos estão de férias e, né, todos podem, caso tenham condições, especialmente financeiras, viajar. É importante os senhores saberem que as férias não estão previstas apenas no artigo 7º, inciso 17 da Constituição Federal, mas também na CLT. A maior parte da regulação relacionada às férias está prevista na CLT. Algumas categorias, né, algumas profissões específicas têm legislações específicas também que disciplinam as férias de cada um dos seus profissionais, mas a Convenção 132 também me parece bastante importante, foi ratificada pelo Brasil e tem alguns princípios que precisam ser observados e que, de alguma forma, inspiram o legislador brasileiro na regulação relacionada às férias. Acho também que, para situá-los, né, contextualizá-los em relação às férias, é importante que a gente conheça as situações mais comuns de judicialização. Definitivamente, a mais comum é o inadimplemento, né, das férias, o inadimplemento das verbas rescisórias, o que também importaria no pagamento, né, indenizado de férias vencidas, né, e não vencidas, no caso, as férias proporcionais. Então, talvez, quando a gente fale em litigação, a maior incidência dos conflitos relacionados às férias são dentro desse contexto. O empregado ele é dispensado sem justa causa, ele pede demissão, foi dispensado por justa causa, enfim. O contrato é rescindido e há a necessidade do pagamento de parcelas rescisórias, dentre as quais, né, as férias vencidas e, em algumas modalidades rescisórias, as férias proporcionais. E aí o empregador não paga nenhuma verba rescisória, e aí o empregado pede o pagamento das parcelas rescisórias, dentre as quais se inclui também, né, o pagamento de férias. Apenas para que a gente vá se familiarizando com os termos, é importante a gente notar que quando a gente fala em pagamento de férias proporcionais, nós estamos falando de férias em que o período aquisitivo ainda não se encerrou, né? Não tinha se encerrado, melhor dizendo, quando da rescisão contratual. Então haverá um pagamento proporcional, né, à duração desse período aquisitivo. Depois nós iremos ver com mais clareza o que é esse período aquisitivo, mas é o período de 12 meses em que o empregado adquire o direito às férias. Nós temos também o pagamento de férias integral, né, que pode ser férias integral simples ou em dobro. As férias integrais simples são aquelas férias em que, já ultrapassado o período aquisitivo, então ele já adquiriu o direito às férias de 30 dias, mas, né, o contrato se encerrou antes do término do período concessivo, que é o período de 12 meses em que as férias devem ser gozadas, período de 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. E o pagamento em dobro, né, ocorre quando o contrato se encerra e não houve pagamento das férias, não houve gozo das férias, melhor dizendo, no período concessivo. Ou, né, em qualquer hipótese, ainda que o contrato não se encerre, né, as férias não foram gozadas dentro do período concessivo, que é o período de 12 meses subsequentes ao período em que se adquire o direito às férias. Artigo 137 da CLT determina o pagamento em dobro. Então também há, né, dentro desse contexto de casos mais comuns relacionados às férias, discussões referentes ao pagamento em dobro. Né, o empregado dizendo, olha, eu gozei as férias, mas gozei fora do meu período concessivo. Então eu quero receber essas férias em dobro, que é o que diz o artigo 137. Apenas para vocês entenderem, né, o empregado, a cada 12 meses, adquire um período de férias. Esse período adquirido tem que ser gozado nos 12 meses subsequentes ao período em que foi adquirido. Se não for gozado nos 12 meses subsequentes, haverá o pagamento em dobro, assim que determina a legislação. Então, às vezes, existe essa situação, o empregado dizendo o seguinte, olha,
Eu gozei as férias, mas eu gozei 2 meses depois do término do meu período concessivo. Eu não gozei no período concessivo em si. Então, a despeito do gozo de ter recebido as férias, eu quero o pagamento em dobro. O artigo 137 assim determina. Existe uma terceira situação que é muito comum, que é relacionada à inobservância do prazo de pagamento antecipado das férias. As férias devem ser pagas com 2 dias de antecedência do início do seu gozo. Caso esse prazo não seja respeitado, haverá o pagamento em dobro à luz da súmula 450 TST. Então, às vezes, há um empregado que diz assim, olha, eu gozei as férias, mas as minhas férias foram pagas no 5º dia do gozo, sendo que, na verdade, tinha que ser pago 2 dias antes do início do gozo, tinha que ser pago de forma antecipada. Bem, nessa hipótese, provavelmente, o empregado receberá o pagamento em dobro das férias. E, finalmente, nós temos uma quarta situação, que é a venda obrigatória do abono de férias. O abono de férias é a possibilidade do empregado vender 10 dias de suas férias. Então, ao invés de ele gozar 30, ele vende 20 e goza 10. Perdão. Contrário. Ele goza 20 e vende 10. Só que é uma faculdade do empregado. Se por acaso o empregador obriga o empregado a vender esses 10 dias, o empregado tem o direito subjetivo de requerer o pagamento em dobro desses 10 dias que não foram gozados e que ele foi obrigado a vender. Pois bem, dando seguimento, apenas para também irmos nos familiarizando, né? Existem férias individuais e férias coletivas. As férias individuais, segundo Luciano Martinez, são aquelas outorgadas por conta da necessidade de descanso anual dos trabalhadores, observando um interstício de 12 meses para aquisição e subsequentes 12 meses para concessão. É a hipótese mais comum, sem sombra de dúvida. A maior parte dos empregados gozam de férias individuais. Eles, sozinhos, gozam lá dos seus 30 dias de férias no período em que foi determinado. Mas existem as férias coletivas, que, segundo Luciano Martinez, são aquelas impostas aos empregados não por conta da necessidade de um descanso anual, mas por conveniência dos empregadores, notadamente nas situações em que seja evidenciado excesso de produção ou diminuição de demanda. Excepcionalmente, alguns empregadores aproveitam para conceder férias a todos ou a um grupo grande de empregados ao mesmo tempo. Bem, as férias coletivas ocorrem quando o empregador, por alguma necessidade do próprio empregador, determina que as férias dos seus empregados, de todos ou de um grupo grande, sejam gozadas todas de uma vez. Então pode ser que ele queira fechar a empresa em janeiro para poder viajar. Ele vai e determina as férias coletivas para todos em janeiro. Pode ser que ele queira fechar nas festas de final de ano, né, porque quer viajar para o Natal, Réveillon. Ele vai no dia 20, ele fecha a empresa, dá férias para todo mundo, né, todos os seus empregados, e só reabre a empresa em 20 de janeiro. Pode ser que ele queira dar férias coletivas porque ele está com muita mercadoria produzida, ele tem que parar a produção para conseguir baixar o estoque das suas mercadorias, não gerando uma diminuição do preço das suas mercadorias. Ele vai dar férias por todo. Isso é muito comum, inclusive nas montadoras, né? Então, com os pátios cheios de carro, não justifica ficar fazendo mais carro. Então, o que eles fazem para equilibrar e balancear, né, a oferta e a demanda? Eles dão férias para todo mundo, férias coletivas, né, para a produção por 30 dias, enquanto isso, nesses 30 dias, né, os pátios vão sendo esvaziados, né, o pátio vai sendo esvaziado, os carros vão sendo vendidos, né, e quando os empregados retomam, né, já está um pouco mais equilibrado. Agora, é importante que, embora a gente fale em férias individuais, férias coletivas, e tenha algumas particularidades em relação a cada uma delas, que nós iremos ver, o direito do empregado é a 30 dias de férias. Não importa se são 30 dias de férias coletivas ou 30 dias de férias individuais.
Ele não vai ter direito a 30 dias de férias individuais mais, né, o que o empregador der de férias coletivas. Na verdade, são 30 dias entre férias individuais e férias coletivas. Então, por acaso, se der férias coletivas de 30 dias, pronto. O direito do empregado ao descanso anual já foi satisfeito. Se ele der 15 dias de férias coletivas, o empregado tem mais 15 dias de férias individuais. Então, embora sejam modalidades consideradas, né, pela CLT de forma distinta, ambas concorrem para o período de 30 dias. A concessão parcial de férias coletivas não aumenta o limite anual de 30 dias de férias individuais, razão porque, nesse caso, deverão ser descontados os dias de férias coletivas do período de férias individuais. Ok? Então, férias individuais, férias coletivas, né? Na parte final do nosso encontro, nós iremos falar sobre as férias coletivas. Nós temos também férias gozadas ou indenizadas. As férias gozadas são aquelas que são efetivamente usufruídas, que o empregado usufrui daquele descanso, exerce o seu direito à desconexão. Férias gozadas são aquelas usufruídas como repouso durante o vínculo empregatício. Já as férias indenizadas são aquelas que não foram usufruídas como repouso e são pagas, né, de forma indenizada ao empregado. Então quer dizer que se o empregador não quiser dar férias ao empregado, ele pode pagar por elas? Não. Só se pode vender, e caso o empregado queira, 10 dias de férias dos 30 que se tem. O empregador é obrigado a conceder as férias no período concessivo. Mas se por acaso o contrato se encerra e existem férias, né, de 30 dias que ainda não foram gozadas, porque o período concessivo ainda não havia se encerrado, o empregador vai ter que pagar essas férias na rescisão contratual. Mesma coisa em relação às férias proporcionais. Se é uma modalidade rescisória que permite o recebimento das férias proporcionais, o empregador vai pagar as férias proporcionais de forma indenizada. Então, apenas para a gente aqui visualizar. Férias proporcionais, pagamento proporcional ao período aquisitivo incompleto. Vai chegar, o contrato se encerrou aqui, né, o período aquisitivo começou aqui, quanto desse período aquisitivo, né, se transcorreu? E aí vai pagar a razão, né, de 1/12 por mês do período aquisitivo satisfeito. Nós temos férias integrais simples, que é o pagamento integral, 12/12, pois vencido o período aquisitivo, mas ainda vigente o período concessivo no momento da rescisão contratual. E nós temos férias indenizadas integrais em dobro, né, que a gente fala simplesmente férias em dobro, que é o pagamento integral das férias em dobro. Então, quando a gente fala férias em dobro, a gente está falando, olha, 1/3 mais... a remuneração mais 1/3 vezes 2, então vamos supor que a remuneração era de 1.000. Então é 1.000 mais 1/3 de 1.000, que é 333, então dá 1.333 vezes 2. Então dá 2.666. Isso é o pagamento em dobro. Então, pagamento integral em dobro, pois vencido o período aquisitivo e vencido o período concessivo. Quer dizer, já se encerrou o período concessivo e as férias não foram gozadas. Excepcionalmente, também se fala em pagamento em dobro. Em dobro das férias, né? Deixa eu só concluir aqui. Então, excepcionalmente, também há pagamento em dobro das férias quando não há antecipação do pagamento de férias em 2 dias antes do gozo. Como eu falei para vocês, as férias precisam ser pagas de forma antecipada quando o empregado goza, para que ele possa usufruir aquele repouso, né, com recursos financeiros. Porque senão, para onde que ele vai? Né? Que férias são essas que ele não tem dinheiro, né, para usufruí-las? Então, o pagamento é feito sempre em dobro. Mecanismos de aquisição e de concessão de férias. Então, a gente agora vai tratar do período aquisitivo e do período concessivo. O período aquisitivo adquire-se, é aquele em que, né, o empregado adquire o direito de férias a cada ciclo de 12 meses de vigência do contrato de trabalho. Então, você vai pegar ali o dia em que ele foi admitido e o mês, e a partir dali começa-se a contar o período aquisitivo. 12 meses. Sempre do dia e do mês de admissão.
Então, a cada 12 meses de contrato, ele vai adquirindo 30 dias de férias. Esse é o período aquisitivo. E vai se renovando durante todo o contrato de trabalho. Se o contrato se encerra, aí haverá provavelmente um período aquisitivo incompleto e o pagamento será proporcional se a modalidade rescisória assim permitir, porque tem rescisões que não permitem o pagamento de férias proporcionais, como a justa causa. Então, aqui, só para ficar claro o exemplo aqui, ó. Período aquisitivo das férias de 2013 de um empregado que foi demitido em 1 de fevereiro de 2013. Então, vai ser, ó, 1 do 2 de 2013 a 31 do 1 de 2014. Esse aqui foi um período de 12 meses que ele adquiriu 30 dias de férias. E aí, de 1 do 2 de 2014 a 31 do 2015 é outro período aquisitivo e sucessivamente desta forma. Cada ciclo de 12 meses de contrato, ele vai adquirindo 30 dias de férias. E aí ele vai ter direito às férias, né, integrais, 30 dias. As férias proporcionais, ele teria direito caso se encerrasse o contrato de trabalho antes de completado o período aquisitivo. Ok? Já o período concessivo é, depois de adquirido o período as férias, né, no período aquisitivo de 12 meses, o empregador terá 12 meses para conceder as férias, para que o empregado goze dessas férias. Então, nós temos 12 meses de período aquisitivo, os 12 meses subsequentes ao período aquisitivo é o respectivo período concessivo daquelas férias adquiridas, e sucessivamente, né? Porque o período aquisitivo vai, né, de alguma forma, se renovando a cada 12 meses, e o período concessivo também, sempre atrelado àquele período aquisitivo correspondente. Então, um exemplo aqui, ó. Empregado admitido em 1 de 2 de 2012. O período aquisitivo é 1 de 2 de 2000. Perdão. O empregado foi admitido em 1 de 2 de 2013. O período aquisitivo vão ser os 12 meses, né, subsequentes. Aqui, ó. 1 de 2 de 2013 a 31 de 1 de 2014. Ele adquiriu 30 dias de férias. E essas férias adquiridas em 2013 e 2014 deverão ser gozadas nos 12 meses subsequentes. Logo, o período concessivo se inicia imediatamente depois do término do seu período aquisitivo. Então, terminou em 31 do 1, no dia seguinte, 1 do 2 de 2014, já inicia o período concessivo. Então, de 1 do 2 de 2014 a 31 do 1 de 2015, o empregado deverá gozar essas férias adquiridas em 1 do 2 de 2013 a 31 do 1 de 2014. Veja que o período concessivo, ele coincide com um novo período aquisitivo, né? Nós temos aqui o período aquisitivo 2013 2014. O novo período aquisitivo vai ser 2014 2015, vai ser 1 de 2 de 2014 a 31 de 1 de 2015, que coincide com o período concessivo do primeiro período aquisitivo. Então, o período concessivo de período aquisitivo anterior, então, o período concessivo de 2013 e 2014, que é esse aqui, ó, período concessivo é esse aqui, das férias de 2013 e 2014. Ele vai coincidir com o período aquisitivo de 2014 e 2015. Claro, porque haverá sempre uma interseção, né, entre o período concessivo do período aquisitivo anterior com o novo período aquisitivo. As férias devem ser gozadas no período mínimo de 30 dias. Ah, professor, então pode ser que se conceda férias em período superior a 30 dias? Pode. Só que não é provável. Né? Eu nunca vi, por exemplo, um empregador dando um período de férias superior a 30 dias. É muito improvável que isso aconteça, porque o empregador tem gastos. E o empregador vai querer sempre ter menos gastos. Ele vai querer gastar o menos possível de acordo com a legislação. Quando ele não, né, frauda e viola a legislação. Para vocês verem como a legislação é sensível aos interesses do empregador. A legislação previu, e eu não estou fazendo uma crítica a isso, tá? Mas é só para vocês observarem como que a legislação trabalhista também é sensível aos interesses do empregador.
Não poderia ser diferente, porque o empregador é muito bem representado no Congresso e consegue passar as leis que lhe são favoráveis. Então é até lógico, né, que a legislação trabalhista seja, de alguma forma, sensível aos interesses do empregador, independentemente de se dizer que é certo ou errado. Mas só para vocês terem ideia, se o empregado comete faltas injustificadas, ele vai perdendo dias de férias. A relação não é uma falta injustificada para a perda de um dia de férias. A relação é estabelecida no artigo 130. E a gente fala que é a regra do 69. Luciano Martinez explica muito bem isso. É basicamente o seguinte: até 5 faltas injustificadas não vai interferir na quantidade de dias de férias daquele empregado. São 30 dias de férias. Até 5 faltas injustificadas. Com 5 faltas justificadas, ele vai perder 5 dias de remuneração de trabalho, porque se ele faltou, ele não recebe por aqueles dias. Ele vai perder o repouso semanal daquela semana que ele faltou. Então ele vai ter alguns prejuízos. Ele pode receber advertências, se houver reiteração, ele pode receber suspensão, pode ser até mandado embora por justa causa. Mas até 5 dias não há repercussão no direito de férias do empregado. A partir de 5 dias, e sempre em intervalos de 9 faltas, por isso é o 9 aqui do 69, ele vai perdendo dias de férias. E quantos dias? Sempre com intervalo de 6 dias de férias. Então, ó, 30 menos 6, por isso que é 6 aqui do 69. 30 menos 6 dá 24. Então, ele vai ter 24 dias de férias se ele faltar de 6 a 14, que é um intervalo de 9 dias de faltas justificadas. Ele vai ter menos 6 dias de férias, então 18 dias de férias, se ele faltar de 15 a 23, aqui mais um intervalo de 9. E ele vai ter 12 dias de férias corridos, se faltar de 24 até 32 dias de faltas injustificadas. Então, aqui mais um intervalo de 9. Então, aqui vai decrescendo 6, né, dias, para cada intervalo de 9 faltas injustificadas. Por isso, né, que se fala em regra ou método do 69. É importante notar que não são consideradas como faltas injustificadas aquelas previstas no artigo 131 da CLT. E quais são essas faltas que são justificadas? São aquelas previstas no artigo 473. Então vamos lá. 2 dias de falta por falecimento do cônjuge ascendente, descendente, irmão ou dependente. 3 dias para casamento. 5 dias para nascimento do filho, né? E 20 dias se o empregador estiver inserido no programa Empresa Cidadã. Mas aqui, senhores, lembrando, né? É licença paternidade, tá? Porque a licença maternidade, ela é maior. Então, licença paternidade. Paternidade. 1 dia para doação de sangue por ano. 2 dias para alistamento eleitoral. Período necessário para cumprimento das exigências do serviço militar. Dias de vestibular, que normalmente é domingo, mas, enfim. Ou no fim de semana, né? Tempo necessário para comparecer em juízo, né, na condição de testemunha, na condição de parte. Tempo necessário para representar a entidade sindical em reunião oficial de organismo internacional. 2 dias para acompanhar a esposa ou companheira grávida em consulta médica. 1 dia por ano para acompanhar a criança de até 6 anos para ir à consulta médica. Então vejam que essas faltas do artigo 473 são consideradas faltas justificadas. Não podem ser contadas para fins de perda de dias de férias. A ausência também durante a licença maternidade não pode ser justificada, né? Acidente de trabalho ou recebimento de doença ocupacional até 6 meses também não haverá perda de férias. Falta consentida pela empresa, não interessa o motivo, se a empresa aceitou, consentiu, perdoou, não deve ser considerado para fins, né, de perda de férias.
Durante a suspensão preventiva, para responder ao inquérito administrativo ou de prisão preventiva, quando foi pronunciado ou absolvido, então aquele empregado que foi preso, né, preventivamente, esses dias não podem ser considerados para retirar dias de férias, e nos dias sem serviço, exceto se houver a determinação do empregador ou paralisação total ou parcial por mais de 30 dias. Então, também, essas hipóteses não podem ser consideradas para contabilizar as faltas injustificadas, porque todas essas situações são consideradas como ausências ao serviço justificadas. É importante também mencionar que existe uma jurisprudência que entende que se o empregado falta 33 dias, a partir de 33 dias de férias, ele perde todos os dias de férias daquele ano. Lembrando que essas faltas injustificadas devem ser consideradas em cada período aquisitivo, tá? Então, se naquele período aquisitivo das férias ele faltou até a partir de 33 faltas injustificadas, há um entendimento doutrinário jurisprudencial dizendo que aquele empregado perde completamente os dias de férias. A reforma trabalhista, ela revogou o artigo 130A, que fazia uma duração proporcional dos dias de férias à jornada reduzida do empregado, né, que era submetido ao tempo de regime tempo parcial, né, ao regime de tempo parcial. Então, começaram-se com 18 dias de férias e ia decrescendo, ia abaixando esses dias, já que era um empregado que tinha uma jornada inferior. Não fazia muito sentido para mim, nunca fez, né? E talvez nenhum empregado goste de perder férias, e talvez por isso o regime de tempo parcial nunca foi um regime muito adotado no Brasil, né? Que é aquela previsão de trabalho em jornadas atualmente, de até 30 horas semanais, mas o fato é que a reforma trabalhista revogou, né, essa quantidade inferior a 30 dias de férias. Pois bem, perda do direito às férias. Então, perda completa, né? Não tem direito a 30 dias de férias. Não é a redução, é a perda. Permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Uma hipótese de constitucionalidade bem duvidosa, porque as férias não são só 30 dias. São 30 dias acrescidos de 1/3. Então, o fato dele ficar em licença por mais de 30 dias, na minha ótica, não poderia fazer ele perder suas férias, porque ele tem direito ao terço constitucional, né? A lógica seria mais ou menos assim: para que ele precisa descansar se ele já está descansando porque ele está de gozo de licença, né, por mais de 30 dias? Essa é a lógica, faz sentido. Mas com a Constituição de 88 nós temos o terço constitucional e a gente não pode negligenciar esse direito, né? De todo modo, está aqui no artigo 133, inciso 2. Deixar de trabalhar com percepção de salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial ou total do serviço da empresa. Então, é ao mesmo sentido, quer dizer, ele ficou, né, por paralisação da empresa, ele ficou 30 dias sem trabalhar. Ele não teria muita razão de ele ter férias. Essa é a lógica que há por trás do artigo 133. Mas aqui a gente também teria um problema relacionado ao terço constitucional. Quer dizer, como é que ficaria o terço? Talvez fosse mais interessante o legislador esclarecer dizendo, olha, ele perde os 30 dias porque ele já teve esse descanso, mas, de todo modo, ele vai ter direito a receber o terço, né, em virtude do artigo 7º da Constituição, que prevê sempre férias com terço. Do contrário, né, a gente entenderia que esses dispositivos, tanto o inciso 2 como o inciso 3, não foram recepcionados pela Constituição. Tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, também precisa-se criticar essa disposição, né?
Porque o fato dele ficar afastado por 6 meses no trabalho em virtude de uma doença ou de um acidente, não significa dizer que ele não precisa de descanso. Né? Uma coisa é a licença em virtude da doença, outra coisa são as férias. Até porque as férias não são só para descanso, as férias são para lazer também. Então a gente não pode ficar focado apenas na ideia de descanso. A gente precisa também pensar as férias sob a perspectiva do empregado, né, poder viajar. E se ele está doente né, ou acidentado, talvez ele não consiga viajar, até porque ele está com a mobilidade reduzida. O tempo de serviço anterior a quem presta serviço militar, se o empregado não voltar ao estabelecimento 90 dias após a data da baixa. Deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias após sua saída. Né? Hoje em dia é inaplicável isso, porque se referia a uma hipótese de pedido de demissão, enfim. Hoje os empregados que pedem demissão, eles têm direito às férias, então não faz muito sentido esta hipótese daqui. A despeito de falta de previsão específica, como eu falei para vocês, há o entendimento de que se ele faltar, né, mais do que 32 dias de faltas injustificadas, ele perde todo o direito de férias. Isso é o entendimento jurisprudencial a partir da interpretação do artigo 130, inciso 4 da CLT. A época de concessão é o período concessivo, 12 meses subsequentes ao período aquisitivo. Artigo 135, 136. Essas férias vão ser gozadas no período escolhido pelo empregador. O empregador que escolhe, mais uma vez mostrando como a legislação é sensível aos interesses do empregador. Não é o empregado que escolhe o dia de férias, os seus dias de férias. A data poderá atender aos melhores interesses do empregador, mas não pode coincidir com o período de aviso prévio ou de licença previdenciária. Não tem como você acumular aviso prévio com férias. Se ele está de férias, ele não pode, né, ser avisado da rescisão contratual. Na prática, senhores, até por força aí do artigo 10 da Convenção 132 da OIT, o que os empregadores fazem? Eles consultam os empregados para ver qual que é o melhor período e organizam as férias. Aí o empregador organiza as férias. Possivelmente, haverá situações em que o empregador fala assim, olha, não é possível todo mundo tirar férias em janeiro, férias em julho, vamos fazer uma escala de férias. Né? Mas o importante é que quem decide a data das férias, em regra, é o empregador. O empregado pode ser consultado, mas é apenas para facilitar e, né, ser uma, digamos assim, uma situação que favoreça todo mundo. Mas quem vai decidir a data das férias é o empregador. Membros da mesma família, né, que trabalham para o mesmo empregador, têm digamos, a preferência, se desejarem, de tirar férias juntos. Exceto se isso for resultar em prejuízo ao empregador. Se não for resultar, essa preferência deve ser realizada. É muito raro membros da mesma família trabalhar para o mesmo empregador. Mas pode acontecer. Né? Agora, se houver um prejuízo do empregador, infelizmente, a coincidência de gozo de férias não será possível. Estudantes menores de 18 anos poderão coincidir, né, suas férias com o recesso escolar. A reforma trabalhista trouxe aqui uma alteração que favorece os empregados, para que os empregados não tirem férias já, né, com a possibilidade de perderem, digamos assim, dias que supostamente eles estariam de todo modo de feriados ou repouso semanal remunerado. Então, qual que é a inovação? É vedado que o início das férias se dê 2 dias, né, antes de feriados e repousos semanais remunerados. Em outras palavras, não é possível que o empregado inicie suas férias na antevéspera ou véspera de um feriado ou de um repouso semanal remunerado. Porque se ele tira férias de 5 dias, e o empregador de malandragem fala o seguinte, olha, você vai começar a tirar as férias, né, já que o empregador que escolhe a data, você vai começar a tirar as férias no sábado. Aí, quer dizer, ele já não trabalhava no sábado, já não trabalhava no domingo. Desses 5 dias líquidos, permaneceram apenas 3.
Então, para evitar esse tipo de situação, né, o empregado não vai poder tirar, né, as suas férias na antevéspera e na véspera do feriado. Então, vamos supor que, e de repouso semanal, vamos supor que ele tem repouso só no domingo. Ele não vai poder tirar as férias, né, na sexta e no sábado. Ele vai poder tirar a partir da segunda. Ok? Eu acho que, assim, por uma questão até de bom senso, esse dispositivo tem que ser sempre interpretado em prol do empregado, já que o objetivo dele é exatamente evitar que o empregado tenha prejuízo. Então, se o empregado quiser tirar férias, né, na véspera de um feriado, porque ele precisa estar num local, né, numa outra cidade, no feriado, e só tem voo antes, então, vamos supor, o feriado é segunda, né, ele precisa iniciar suas férias no domingo, que era o seu repouso semanal. Então, para evitar, e se for uma questão, né, que o próprio empregado queira, eu acho que o juiz ele tem que considerar todo esse contexto e permitir que isso aconteça num caso específico. Bem, essas regras de concessão foram alteradas por ocasião das medidas provisórias de enfrentamento da Covid-19. Então, por exemplo, o artigo 6º diz que as férias poderão ser gozadas mesmo que o período aquisitivo não tenha se concluído. Porque as férias, via de regra, só são gozadas depois dos 12 meses, né, de período aquisitivo. Mas para evitar que houvesse um prejuízo muito grande para os empregadores, né, considerando que eles estariam parados de todo modo, então a medida provisória permitiu que, durante, né, a pandemia, as férias fossem gozadas mesmo que o período aquisitivo não tivesse se concluído. Possibilidade de negociação de antecipação dos períodos futuros de férias mediante acordo individual escrito. Então, em tese, poderia se negociar, empregado e empregador, também para evitar prejuízos ao empregador, que períodos aquisitivos de férias que sequer tinham se iniciado, né, fossem gozados. Então, vamos supor que eu esteja falando, olha, férias de 2021, 2022, vamos antecipá-las, porque o prejuízo ao empregador é muito grande. É um dispositivo de constitucionalidade duvidosa, porque você está frustrando o descanso anual do empregado, e isso traz problemas, né, para a saúde desse empregado físico e mental. Então, pode suscitar muita discussão jurídica aqui, né, o artigo 6º, parágrafo 2º da MP 927 de 2020. Priorização para o gozo de férias de quem pertence a grupo de risco. Então, para o empregado não ficar trabalhando, né, porque às vezes a empresa, mesmo na pandemia, continuou funcionando, devem ser priorizado o gozo de férias de quem, né, é grupo de risco, cardíaco, enfim, tem algum risco adicional em relação à contração do vírus da Covid-19. Possibilidade de suspensão das férias profissionais da área de saúde e comunicação formal do empregador. Aqui é o contrário. Como havia necessidade desses profissionais, então o empregador poderia suspender não apenas as férias, mas as licenças, né, não remuneradas desses trabalhadores. Formalidade de participação das férias. Aviso ao empregado por escrito com no mínimo 30 dias de antecedência mediante recibo. Então o empregador ele tem a obrigação de comunicar, olha, a data escolhida para o gozo de férias, né, é esta, com 30 dias de antecedência, para que o empregado possa se preparar, né, organizar suas férias, se quiser viajar. No caso da Covid-19, mais uma vez, a MP 927 de 2020 flexibilizou isso para 48 horas, porque a Covid pegou todo mundo, né, de surpresa, e muitos empregadores optaram, já que tinham que parar de todo modo, optaram por dar férias aos seus empregados. As férias, né, o período de férias precisa ser anotado na carteira de trabalho e no livro de registro dos empregados. Então, ela precisa ser documentada, né, para que se comprove efetivamente que elas foram gozadas. A concessão extemporânea de férias, como eu falei para vocês, né, qualquer dia de férias gozada após o período concessivo deverá ser pago em dobro, súmula 81 do TST.
Então, vamos supor que eu gozei 20 dias dentro do período concessivo e 10 dias depois do período concessivo. Esses 10 dias devem ser pagos em dobro. Lembrando também que a falta de pagamento ou antecipação das férias dentro do prazo de 2 dias do gozo gera o pagamento em dobro das férias. Fracionamento das férias. A ideia do legislador, né, seletista de 1943 é que as férias fossem gozadas sempre num período só. Havia essa presunção de que as férias em um único período de 30 dias eram férias mais adequadas, né, melhores ao empregado. E não necessariamente. Tem muito empregado que gosta de viajar bastante, que gostaria de fracionar mais vezes as férias. Pois bem, desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser fracionadas. Mais uma vez, o empregador pode fracionar, se o empregado quiser, né, em até 3 períodos. Aqui já é uma mudança da reforma trabalhista, porque antes era em até 2 períodos, sendo que nenhum desses períodos poderia ser inferior a 10 dias. Agora houve a mudança para 3 períodos, sendo que um deles, ao menos um deles, deve ter, né, 14 dias, ao menos 14 dias, melhor dizendo, e os demais períodos, os outros 2, não podem ser inferior a 5 dias corridos cada um. Então, aqui são possíveis combinações. Por exemplo, se as férias forem gozadas em um único período, aí só pode ser 30 dias. Se as férias forem gozadas em 2 períodos, um deles tem que ter pelo menos 14 dias e o outro não pode ser inferior a 5 dias. Então, 25, um período de 25, outro de 5, um período de 24, outro de 6, um de 23, outro de 7 e assim por diante. Né? Chegando aqui, né, a 2 períodos de 15 dias. Pelo menos um período tem 14 dias e o outro período não é inferior a 5 dias. Mesma regra quando for fracionado em 3. Um período tem que ter no mínimo 14 e os outros 2 não podem ser inferiores a 5 dias cada. Então aqui as combinações possíveis. 14 dias, um período 8 e 8, né, os outros 2. 14 dias, 9 e 7. 14 dias, 10 e 6. 14 dias, 11 e 5. 15 dias, 8 e 7. Né? 15 dias, um período, 9 e 6 e assim por diante. Como essa alteração foi feita na CLT, e os domésticos não são regulados, né, de forma originária pela CLT, mas sim pela legislação própria, a Lei Complementar 105, na Lei Complementar 150, perdão, de 2015, continua a possibilidade de fracionamento antigo, né, de 2 períodos só. Sendo que um período tem que ser no mínimo de 14 dias, porque é o que exige a Convenção 132 da OIT. Então, no caso dos domésticos, o fracionamento pode ser de até 2 dias, 2 períodos, sendo que um período tem que ter, no mínimo, 14 dias. Então, quais são as combinações possíveis? 14 dias, 16, 15, 15 e 16, 14. Né? Só são 3 variáveis. Houve a revogação da necessidade de gozo em período único dos menores de 18 e maiores de 50 anos. A reforma trabalhista promoveu esta alteração. Porque antes a CLT dizia, olha, os menores de 18, os menores de 18 e os maiores de 50 só podem gozar em período único. O que não faz nenhum sentido. Mais uma vez, era aquela lógica de que o gozo único, né, em 30 dias, era mais adequado. Não é esta a percepção que a maior parte dos empregados tem hoje em dia. Remuneração das férias. As férias vão ser pagas com base na remuneração. Então, complementos e suplementos salariais, não apenas o salário base, vai pegar o salário base, né, os complementos salariais adicionais, né, os suplementos também, gorjetas, por exemplo. Soma-se tudo e acresce ainda, né, 1/3. Se o empregado recebe só o salário base, então é o salário base mais 1/3. Então, o empregado recebe R$1.000 de remuneração. São R$1.000 mais 1/3 de 1.000. Mais 333, o que dá 1.333. Data de pagamento, como falei para vocês, até 2 dias antes do gozo. Isso se houver gozo. Nas hipóteses em que há rescisão do contrato antes, esse pagamento será feito por ocasião do acerto rescisório. As férias são antecipadas,
sendo que, contabilmente, a parte salarial, sem o terço, deverá ser compensada quando do pagamento do salário na época própria. O que acontece? Vamos supor que alguém comece a gozar férias em 1º de julho, até 30 de julho. São 30 dias. No final de junho, até 2 dias antes, deverá haver o pagamento antecipado desse período, 1º de julho até 30 de julho, com 1/3. Só que esse 1º de julho a 30 de julho é o salário que ele receberia caso trabalhasse. Então, quando chegar no 5º dia útil do mês subsequente a julho, que é quando o salário de julho deveria ser pago, o que o empregador vai fazer? Vai pagar o salário de julho, mas vai descontar esse período de 1º a 30 que ele antecipou. Só vai descontar o salário pago, não o terço constitucional. Então, os empregados têm que ter muito cuidado, porque, vejam, quando eles gozam as férias, por exemplo, julho, em julho, eles vão receber antecipadamente o salário de julho, com o terço das férias, e no 5º dia útil de julho, eles vão receber o salário de junho, já que o salário é sempre, via de regra, pago até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido, ao trabalhado. Então, eles vão receber lá no final de junho o salário antecipado de julho, mais 1/3, que é o que corresponde às férias, e até o 5º dia útil de julho, o salário de junho. Então, eles vão receber uma bolada, mas quando for no 5º dia útil subsequente a julho, eles não vão receber nada, porque o salário de julho já foi antecipado por ocasião do pagamento das férias. Então, eles têm que tomar muito cuidado, porque eles recebem uma bolada, só que em julho, em agosto, quando o salário de julho for pago, ele não vai receber nada, porque já foi antecipado esses valores. Tá? Alguém pode perguntar, professor, mas isso é muito ruim, eu não quero isso. Meu empregador pode não fazer isso? Não, ele não tem opção. O que o empregado tem que fazer? Como ele está sabendo que ele está recebendo o salário de julho antecipado, ele vai ter que guardar esse salário, porque ele vai precisar dele no 5º dia útil do mês subsequente a julho, para sobreviver lá no mês de agosto. Porque, do contrário, ele vai ter problemas sérios, se ele gastar tudo nas férias. No caso da Covid, o pagamento do terço constitucional poderá ser feito até a data em que deveria ser paga a gratificação natalina. Também foi uma forma de aliviar o empregador. Ao invés de pagar antecipado o terço, como é comum, como se exige o artigo 145, pelo menos o terço constitucional vai poder ser pago até a gratificação natalina, portanto, até 20 de dezembro daquele ano. As férias que deveriam ser antecipadas poderão ser pagas até o 5º dia útil do mês subsequente ao início do gozo de férias. Ou seja, não vai haver antecipação das férias, no caso da Covid, tá? Não há antecipação. Então, vamos supor que eu tenho um empregado que eu queira dar férias para ele em virtude da pandemia, do coronavírus. Vamos colocar em junho, Em junho. Eu, pela regra geral, teria que antecipar o mês de junho, o salário do mês de junho, e acrescentar 1/3, que é o pagamento das férias. Pela MP 927, não. Eu dou férias para ele, normal, e só vou pagar o salário de junho no 5º dia útil do mês subsequente a junho, em julho, e o terço eu posso pagar até a gratificação natalina. Bem, na hipótese de rescisão contratual, as férias deverão ser calculadas com o valor da remuneração da época da extinção do contrato, tá? Súmula 7. E lembrando, via de regra, haverá o pagamento de férias vencidas, se houver, e férias proporcionais, cujo período aquisitivo não se completou. Mas existem algumas rescisões que têm situações diferentes. As mais comuns, que é a rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, pedir demissão, ele vai receber férias vencidas se houver e proporcionais. Agora, culpa recíproca, ele recebe as férias vencidas integrais e metade apenas das férias proporcionais. Na rescisão consensual, normal, férias vencidas e proporcionais.
como no pedido de demissão e na rescisão sem justa causa. E na justa causa, se perdem as férias proporcionais. As férias vencidas, se houver, ele recebe. Então, das rescisões mais comuns, haverá pagamento de férias vencidas normais na rescisão sem justa causa por iniciativa do empregador, no pedido de demissão do empregado, portanto, uma rescisão sem justa causa por iniciativa do empregado, na rescisão indireta, porque férias vencidas e proporcionais, porque são os mesmos direitos da dispensa sem justa causa por iniciativa do empregador, não há diferença, e na rescisão consensual, vai receber férias vencidas e proporcionais. Agora, na culpa recíproca, pagamento apenas da metade das férias proporcionais, e na justa causa, apenas férias vencidas se houver. Se não houver férias vencidas, não vai receber nada. Formalidades. Então, como já mencionado, inclusive, né, o empregador tem a obrigação de comunicar o empregado por escrito com antecedência de 30 dias, lembrando que na hipótese de Covid, o aviso, né, foi limitado a 48 horas de antecedência. É necessário que haja anotação na CTPS, nos livros e fichas de registro dos empregados para provar o gozo das férias. E o pagamento das férias com antecedência de 2 dias de gozo. Na Covid, essa antecipação ela não é obrigatória. Abono pecuniário é a possibilidade do empregado vender até 1/3 de suas férias, portanto, 10 dias. Desde que ele requeira com até 15 dias de antecedência do término do período aquisitivo respectivo. Então, tem esse prazo que ele precisa cumprir. O empregado não pode ser obrigado a vender suas férias, sob pena de condenação do empregador ao pagamento de novo pela frustração do gozo alusivo ao respectivo período. Por outro lado, o empregador não poderá comprar as férias, caso o empregado exerça a faculdade no tempo certo. Então, caso o empregado requeira a venda com 15 dias de antecedência do término do período aquisitivo, o empregador não vai poder se recusar a comprar 10 dias de férias. Mais uma vez, a MP 927, no caso de Covid-19, desobriga o empregador a comprar. Como o empregador está tendo problemas financeiros, então o presidente, né, quem é que fez a MP 927, falou que ele não teria obrigação de comprar porque isso impactaria mais as finanças do empregador. Na hipótese de férias coletivas, a venda deve ser objeto de norma coletiva. Tá? Então não é uma obrigatoriedade de se comprar, né, do empregador comprar em férias coletivas os 10 dias. Porque se ele quer, por exemplo, dar férias coletivas de 30 dias, como é que ele vai deixar apenas um empregado, né, trabalhando, que quis vender? Então, por isso, tem que ser objeto de norma coletiva. Prescrição. A prescrição das férias, nós já vimos, mas, né, temos um vídeo específico. Ela deve observar como direito de ação, né, como início da contagem, o término do período concessivo. Então, o término do período concessivo é a actio nata, a contagem prescricional, porque antes de terminado o período concessivo, em princípio, não há violação ao direito. Essa é que é a lógica por trás do artigo 149. Como é que nós faremos em relação à prescrição das férias? É o teste das 3 etapas que eu chamo, né? Primeiramente, você vai verificar se o prazo bienal ele está preenchido, ele se aplica, né? Porque às vezes está durante o vínculo empregatício, não vai se aplicar prazo bienal prescricional, né? Mas se por acaso o vínculo já estiver encerrado, você verifica se o prazo bienal contados após a extinção do contrato de trabalho está respeitado. Uma vez respeitado, você identifica o marco prescricional quinquenal, retroagindo 5 anos da data do ajuizamento da ação. Aí você identifica o marco quinquenal, a guilhotina quinquenal. Após isso, é necessário que se faça
a identificação dos períodos concessivos, claro que para isso você vai ter que verificar o período aquisitivo antes, de férias por férias. Né? E aí, como terceira etapa, você vai checar se o último dia do período concessivo encontra-se compreendido no período imprescrito. Ou seja, aquele período de 5 anos do ajustamento da ação. Se por acaso o último dia do período concessivo encontrar-se antes do marco quinquenal, portanto, se encontrar, né, no período que é considerado prescrito, a pretensão de férias, aquelas férias, estará prescrita. Então, a chave é verificar se o último dia do período concessivo está no período prescrito ou imprescrito. Se estiver no período prescrito, aquelas férias estão prescritas. E, por fim, as férias coletivas, que são previstas no artigo 139 e 141 da CLT. Finalidade das férias coletivas é a prerrogativa do empregador, que pode dar as férias, né, para todos os empregados ou para um grupo de empregados por conveniência sua. Qualquer conveniência. Quero viajar em janeiro, estou com excesso de produção, quero diminuir, né, a oferta, enfim. Ou houve diminuição da demanda, né, então, já que não está tendo muita procura pelos produtos, então eu quero dar férias para todo mundo para regularizar os meus estoques. O reformador trabalhista, né, da Lei 13.467, esqueceu das férias coletivas quando propôs o fracionamento em 3 períodos. Então, para as férias coletivas, ainda é possível apenas por 2 períodos esse fracionamento, porque não houve alteração do artigo 139, sendo que nenhum deles pode ser inferior a 10 dias. Então, enquanto que as férias individuais podem ser fracionadas em 3, sendo que um período tem que ter 14 dias e os outros 2 não podem ser inferiores a 5, no caso de férias coletivas, apenas em 2 períodos de funcionamento, sendo que nenhum deles pode ser inferior a 10 dias. Possibilidade de serem gozados por empregados que não completaram 12 meses, né, o período aquisitivo. O período aquisitivo. Por quê? Se você for dar férias para todo mundo, né, você não vai poder deixar 2 ou 3 empregados que ainda não completaram o período aquisitivo. Não faz muito sentido. Então, a disposição ela tem toda a razão de, independentemente de completado ou não o período aquisitivo, esse empregado vai ter férias, né, coletivas junto com todo mundo. No caso de férias coletivas, o empregador vai ter a obrigação de comunicar, né, às autoridades do Ministério do Trabalho, que agora não é mais Ministério, né, do Trabalho, está inserido no Ministério da Economia, com até 15 dias de antecedência. Essa obrigação de comunicação foi dispensada nas hipóteses de férias coletivas concedidas, né, em razão da Covid-19. E como eu falei para vocês, no que se refere ao abono pecuniário, né, deverá haver previsão em norma coletiva, independentemente de requerimento individual. Senhores, espero que tudo tenha ficado claro. Qualquer dúvida que os senhores tiverem, estou à disposição, né, pelos canais institucionais. Muito obrigado pela paciência.